Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz de Jesus esteja sempre no nosso coração. Eu sou o Klaus, sou casado, participo do grupo de oração Ágape na paróquia São Cristóvão, diocese de Anápolis, e atualmente eu sirvo o Senhor como coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de Goiás. E é muito bom podermos estar juntos nesse final de semana para aprofundarmos, formarmos e principalmente vivenciarmos ainda mais sobre o Ministério Universidades Renovadas. Eu lembro da minha época de faculdade, eu sou engenheiro civil por profissão, e eu lembro que na minha época de faculdade, principalmente nos anos de 2005 a 2008, eu lembro que várias e várias vezes eu participei, eu estava frequente ali toda semana no meu grupo de oração universitário. Aquele grupo de oração que se reunia no intervalo do almoço durante as quartas-feiras. Que maravilha! Eram momentos realmente de oásis para nós, em que nós podíamos experimentar a graça do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, podermos ser missionários, podermos realmente ir ao encontro daqueles que precisam do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas a Renovação Carismática Católica, esse movimento eclesial, a primeira experiência que se deu no meio carismático foi através de os irmãos que eram universitários, que estudavam na Universidade do Kesney. Se você tiver a oportunidade, este livro, Como um Novo Pentecostes, da Pat Mansfield, vai contar esse testemunho, desses irmãos que experimentaram aquilo que nós chamamos de fim de semana de Duquesne, em que vai narrar o início do movimento Renovação Carismática Católica na Igreja Católica, através dessa experiência. E eu queria trazer para você, meu irmão, algumas pequenas linhas do que Pat Mansfield vai escrever nesse livro. Depois do final de semana de Duquesne, dia 16, 17 e 18 de fevereiro de 1967, depois desse fim de semana em que eles tiveram essa experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, eles voltaram para a sua faculdade, eles continuaram o seu ano letivo. E após continuar o seu ano letivo, aconteceu o seguinte: no campus de Duquesne, o Senhor estava me usando como testemunha. Por exemplo, logo depois do encontro, uma garota perguntou-me onde eu havia estado naquele fim de semana. Você agarrou algum rapaz? Perguntou-me ela. Quando eu lhe contei que havia me encontrado com muitos rapazes e garotas no encontro, ela disse: você deve ter encontrado um gato muito especial. Vê-se na sua cara. E houve também aquele ex-seminarista que me importunava com questões teológicas e objeções à fé. Consciente das minhas deficiências, tudo o que pude dizer foi: eu sei que Deus está vivo, porque eu experimento o seu amor todos os dias e de uma maneira muito especial. Irmãos, através desse testemunho, aqueles universitários que experimentaram o batismo no Espírito Santo naquele fim de semana, eles voltaram para suas universidades, voltaram para o seu trabalho, mas voltaram de uma maneira diferente. Eles haviam encontrado Jesus através do batismo no Espírito Santo. E isso é ser Renovação Carismática Católica, levar Jesus, experimentar Jesus através do Pentecostes pessoal, através do batismo no Espírito Santo. E é isso que nós vamos falar então nessa tarde. Nós somos a Renovação Carismática Católica. Nós vamos falar então sobre o que é ser renovação, nós vamos falar sobre qual é a nossa identidade, a identidade da renovação e como viver essa identidade na nossa vida, no nosso ministério, no nosso serviço e principalmente no nosso grupo de oração universitário, talvez no seu caso. Por isso que nós vamos falar. Nós somos a Renovação Carismática Católica. E antes de nós entrarmos, eu gostaria de refletir bem nesse tema. Nós somos a renovação. Não é aqui nós estamos, ou nós participamos, ou nós estamos na renovação. Não é um verbo que indica que é passageiro. É um verbo que indica verdadeiramente entrega. Nós somos. Que verbo maravilhoso que foi dado como tema desse ensino. Nós somos.
E isso remete ao que o Papa Francisco vai dizer. Papa Francisco, no dia 3 de julho de 2015, vai dizer assim: ninguém faz parte da renovação carismática católica, ela que faz parte de nós. Papa Francisco está querendo dizer, meus irmãos, que não tem como nós fazermos parte. Eu não sou parte da renovação, eu não sou da carismática, eu não sou da renovação carismática católica, eu sou. Você não é da sua família, você é parte da sua família, você é a sua família. Da mesma forma é com o nosso movimento eclesial. Nós não somos parte do movimento, nós somos o movimento Renovação Carismática Católica. Eu sou renovação. Diga isso, meu irmão, bem firme, bem forte. Você agora que nos ouve através desse encontro online, diga: eu sou renovação carismática católica. E o que é ser renovação carismática católica? Irmãos, ser renovação carismática católica é ser, antes de tudo, rosto, memória e sinal de Pentecostes. A renovação carismática, ela tem essa característica. Nós somos aqueles que vivem de maneira mais, como eu vou dizer, frequente, aquela experiência de Pentecostes em Atos 2, de 1 a 4. Nós somos aqueles irmãos que na igreja realmente oramos alto, levantamos os braços, realmente temos uma ousadia, uma parrosia. Nós somos esses irmãos. E a igreja precisa disso, os bispos precisam disso, eles afirmam que a igreja precisa disso. Repetindo, os bispos vão afirmar que a igreja precisa desse rosto, memória e sinal de Pentecostes. Olha o que diz aqui no documento de Aparecida, no número 311. Os bispos vão falar o seguinte: os novos movimentos, Renovação Carismática Católica é considerado um novo movimento. Novos movimentos são os que surgiram a partir do Concílio Vaticano II. E comunidades são um dom do Espírito Santo para a igreja. Porém, seria conveniente incentivar alguns movimentos e associações que mostram hoje certo cansaço ou fraqueza e convidá-los a renovar o seu carisma original, que não deixa de enriquecer a diversidade com que o Espírito se manifesta e atua no povo cristão. A igreja, os bispos vão falar para nós, Renovação Carismática Católica, que é conveniente que o movimento que apresentar um certo cansaço, ele volte ao seu carisma original. Ele renove ainda mais a sua força, a sua parrosia, a sua capacidade de verdadeiramente ser graça e de sinal de Pentecostes. Nosso carisma, nosso chamado é ser pentecostais, é sermos renovação carismática católica, é sermos rosto e memória e sinal de Pentecostes. Esse é o nosso chamado. Não somos melhores do que os outros movimentos ou pastorais. Nós somos o nosso movimento. Nós temos as nossas características, nós temos a nossa identidade. E não é nenhum problema nisso. E até mesmo os bispos vão exortar que nós voltemos. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, volte a ser renovação carismática católica. Como assim, Klaus? Volte a ser rosto, sinal, memória de Pentecostes. Não dá mais para a gente ser carismático, mas a gente não viver renovação carismática católica. E eu quero falar para você, meu irmão do Ministério Universidades Renovadas, volte a ser renovação carismática católica. Às vezes, aqui não, mas na Groenlândia, nós nos envolvemos demais com o nosso ministério, nós nos envolvemos demais com o nosso serviço. Quem é da intercessão acha que só existe a intercessão, quem é da cura acha que só existe a cura, quem é do ministério de artes acha que só existe a artes, quem é do muro acha que só existe o muro. Deus está falando para mim e para você através dos bispos do documento de Aparecida. Volte ao seu carisma original, volte a ser renovação carismática católica. E o que é ser renovação carismática católica? É ser sinal de Pentecostes. Aonde eu estiver,
se você está tendo aula na universidade, se você está trabalhando no setor acadêmico, é trabalhando na universidade. Se você está trabalhando em qualquer empresa, é sendo sinal de Pentecostes no seu trabalho, no seu dia a dia. É ser sinal de Pentecostes aonde você estiver. Você está passando por um tempo de pandemia, não está tendo aula presencial, está tendo aula em casa, online, é ser sinal de Pentecostes lá naquela aula online que você está participando. É ser sinal de Pentecostes na sua casa, na sua família. Nós somos exortados pelos bispos a voltar a ser Renovação Carismática Católica. Como coordenador do estado de Goiás, eu quero falar para você, MUR do estado de Goiás, volte a ser Renovação Carismática Católica. Eu não estou falando que você não era, mas eu quero dizer para você, olhar quais características de Renovação Carismática Católica você tem perdido ao longo do seu caminho. Quais características da sua identidade de Renovação Carismática Católica que você tem perdido ao longo do caminho. Isso é preocupante e nós precisamos refletir nisso. Porque se eu perco a minha identidade, eu perco o meu rumo, eu perco o meu caminho. Eu não sei quem eu sou, muito menos para onde eu vou. Eu perco o meu futuro, no sentido de realmente aonde eu devo seguir, qual caminho eu devo ir. Isso é muito preocupante. Papa Francisco, lá na Evangelii Gaudium, ele vai dizer que não há nada mais perigoso do que aquele católico que perde o rumo, que não sabe para onde ir. E eu quero falar para você, não perca o seu rumo, não perca a sua identidade. Volte a ser Renovação Carismática Católica. Volte a ter as suas características de Renovação Carismática Católica. E o que são as características da Renovação Carismática Católica? As características de renovação, irmãos, é a nossa identidade. A identidade da Renovação Carismática Católica está bem descrito aqui nessa apostila, Identidade da Renovação Carismática, Formação do Módulo Básico. As características são aquilo que mostra quem nós somos. Se eu perguntar para você, se você conhece o Klaus, talvez você nunca me viu e vai falar assim, não conheço. E se eu falar para você que é um rapaz alto, magro, loiro, dos olhos verdes, se você me encontrar na rua, você vai saber que sou eu? Não vai saber. Por quê? Porque você não conhece as minhas características. E a mesma coisa, meu irmão, é o nosso movimento. Quais são as características do nosso movimento? Quais são as características do nosso movimento? Do nosso jeito de ser renovação, do nosso jeito de ser católico. Tem até uma piadinha que o pai levou o filho para batizar e naquele momento do batizado, o pai e a mãe segurando o bebê, o padre vem e coloca a água na cabeça da criança 3 vezes, com o pires, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que depressa o menininho já levantou os braços e e aí o padre olhou e falou, mais um carismático. Ou seja, nós temos características e quem olha para nós, pelas nossas características, muitas vezes sabe até mesmo o movimento que nós participamos. Quais são as características que mais identificam o nosso movimento? Primeira característica, meu irmão, é o batismo no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Essa característica que gera, meu irmão, todas as outras características, que gera em nós uma vivência verdadeira de busca de santidade e de busca a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Batismo no Espírito Santo é aquilo que os apóstolos experimentaram. Os apóstolos experimentaram em Atos 2, versículo de 1 a 4. Pega a palavra de Deus comigo, então. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. A palavra diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, esse trecho de Atos 2, de 1 a 4, vai mostrar a experiência do batismo no Espírito Santo aos apóstolos. Irmãos, eles estavam ali com medo, eles estavam ali aterrorizados, eles estavam ali realmente reclusos, guardados, escondidos dentro daquela sala. De repente o Espírito Santo vem e aqueles homens começam a orar, e eles começam a orar tão alto que você continuar lendo depois na sua casa, aí no seu lar, você vai ver que eles estavam orando, e esse barulho deles orando chamou a atenção das pessoas que estavam em volta, das pessoas que passavam na rua, que estavam na cidade, e elas começam a vir procurar o que estava acontecendo. Pentecostes é esse momento, esse barulho realmente. Às vezes as pessoas falam que nós fazemos muito barulho, que nós pegamos um violão, vamos ali para o saguão, para a lanchonete, para a praça de alimentação lá na nossa faculdade, e lá nós louvamos, cantamos, gritamos, e as pessoas acham estranho aquele barulho. Mas Pentecostes é isso, ser sinal de Pentecostes é isso é o batismo no Espírito Santo. E então aqueles irmãos, eles começaram a orar, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio, meu irmão, não é igual para nós, que nós falamos cheio como se fosse simplesmente até a tampa. Não, cheio no grego foi escrito no original grego como pleró, e pleró não é cheio, pleró é transbordante. É como se eu pegasse um copo d'água, colocasse debaixo da torneira e ele ficasse ali constantemente. Ele nunca vai esvaziar, ele vai estar sempre derramando, derramando, derramando. Talvez você passou pela experiência do batismo no Espírito Santo há muitos anos e você não se sente mais cheio, você não se sente mais transbordante. Irmão, clame novamente. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Em alguns lugares, Michele Morin, a antiga coordenadora do IPES, do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, ela vai dizer que em alguns lugares do mundo, renovação carismática católica já é um fato histórico, já é história, já acabou. Você não pode deixar a renovação carismática católica acabar. Você precisa voltar a viver o batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo, ele faz barulho. Esse batismo no Espírito Santo, ele realmente gera mudança de vida em nós. Esse batismo no Espírito Santo, ele gera em nós vontade de ler a palavra, vontade de rezar, vontade de orar, vontade de estar perto do Senhor na Eucaristia, na comunhão, na confissão. Ele gera em nós mudança. Ele é essa experiência, meu irmão, que faz para nós, que realmente mexe o nosso interior, mexe a nossa vida e faz nos perceber que Deus é real. E não dá para esconder isso. A palavra vai dizer que não dá para acender uma vela e escondê-la. Meu irmão, nós temos que colocar essa vela no mais alto. Eu passo muitas vezes, eu já fui em muitos gols, pregar, anunciar a palavra e participar também. E é triste às vezes nós vermos gols que se reúnem escondidos na sala, escondidos naquele corredor que não passa ninguém, escondidos naquela sala em que não tem ninguém, escondidos muitas vezes na sala, na frente da sala do depósito, onde guardam material. Lógico, eu entendo que muitas vezes na faculdade nós somos perseguidos, mas é triste quando às vezes nós vamos pregar num grupo de oração universitário e você pergunta para um universitário que vai passando aonde é o gol e ele nunca ouviu falar. Irmãos, não dá para esconder o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é essa experiência que explode em nós, mostrando que Jesus é real, e as pessoas começam a olhar para nós, como olharam para Pat Mansfield.
Talvez elas olharam para ela e não viram Jesus, mas elas perceberam que algo tinha mudado na vida dela e algo mudou na nossa vida através do batismo no Espírito Santo. E Deus quer mostrar isso para as outras pessoas através de você. A renovação não pode ser um fato histórico na sua cidade, na sua faculdade, na sua diocese. A renovação carismática católica tem que ser cada dia mais sinal de Pentecostes. Ufa! Segunda característica da renovação carismática católica, a prática dos carismas. Prática dos carismas. Quando nós pegamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver que São Paulo vai ali listar vários carismas. São Paulo vai listar ali 9 carismas. Não quer dizer que só tem os 9, mas São Paulo vai listar os 9 carismas. E quando você pega a Bíblia da Ave Maria, na nota de rodapé, quando diz sobre os carismas, a nota de rodapé vai dizer assim: dons espirituais, manifestações particulares e variadas da ação do Espírito Santo entre os fiéis, das quais as principais eram o dom da clarividência, da profecia, de milagres, a glossolalia, ou seja, a faculdade de rezar em alta voz num estado de grande exaltação, proferindo sons incompreensíveis. Aí vem uma frase muito interessante. Esses fenômenos tiveram pouca duração na igreja primitiva. Irmãos, esses fenômenos tiveram pouca duração na igreja primitiva, porque era mais importante na época defender a eclesiologia, era mais importante defender a palavra Jesus Cristo, defender a divindade de Jesus, realmente provar e defender que Ele era o Senhor e Salvador. Na época, a pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, não era o foco, porque o principal ali era primeiro defender o centro da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então focou-se muito na pessoa de Jesus, e realmente os dons espirituais tiveram pouca duração na igreja primitiva, porém eles voltaram com tudo através do movimento Renovação Carismática Católica. Quero convidar você, aonde você está, a aplaudir o nosso movimento. Ele é responsável pela volta mais frequente do uso dos carismas no nosso meio. Que maravilha, meu irmão! Nós somos carismáticos. Nós somos carismáticos. E quem está falando isso? Quer dizer que o movimento Renovação Carismática Católica realmente ele é responsável pelos carismas voltarem a ser usados na igreja hoje? Sim! E quem fala isso? Bento XVI, nosso Papa Emérito. Bento XVI vai dizer o seguinte: o que o Novo Testamento descreve como referência aos carismas, como sinais visíveis da vinda do Espírito Santo, não são mais coisas antigas ou história passada. Essa história está se tornando uma realidade queimando em nós hoje. Irmãos, os carismas não são mais história passada. Os carismas são reais, são atuais, os carismas são palpáveis. Nós podemos usar, experimentar e usar dele para o bem do nosso irmão. Os carismas são reais. Não é mais história passada. Eles estão, olha a frase que Bento XVI vai usar, eles estão queimando em nós hoje. Essa é uma das características da Renovação Carismática Católica, a prática dos carismas que queimam no nosso coração, Eu já já participei de muitos grupos de oração universitários e até mesmo grupos de oração normais, mistos, do dia a dia. E quantos grupos estão esfriando os carismas? Você vai num grupo de oração, as pessoas não oram mais em línguas, a profecia não acontece, a ciência não acontece, e aí nós acabamos fazendo, ao invés de pregações, nós fazemos palestras, nós fazemos partilhas. Meu irmão, cadê o carisma acontecendo? Cadê os carismas que Deus nos deu, que estão queimando em nós hoje? Volte a ser Renovação Carismática Católica. E como esse ensino é para o Ministério de Universidades Renovadas, Moore
volte a ser Renovação Carismática Católica, volte a usar os carismas, que lá no seu grupo de oração volte a acontecer profecia, ciência, sabedoria, línguas, interpretação, discernimento, curas, milagres, fé. Que lá no seu grupo de oração volte a acontecer milagres e prodígios, para que as pessoas possam realmente experimentar Jesus lá no seu grupo de oração, lá no seu grupo de oração universitário, lá no seu grupo de profissionais de partilha, que lá volte a acontecer os carismas. Ah, Klaus, mas o ambiente universitário, ele é mais focado na razão, e na razão, muitas vezes, esses carismas ficam de lado, porque nós focamos mais no racional. Irmãos, eu falo para vocês, a nossa fé não é totalmente racional. A nossa fé envolve o sentimento também. Por quê? Porque nós somos pessoas sentimentais. O ser humano é formado pelo sentimentalismo também. Então, logicamente, a nossa fé não é 100% racional. E eu te falo além. Nosso movimento, Renovação Carismática Católica, nós podemos aprofundar muito através do racional, mas o carro-chefe da nossa característica é o batismo no Espírito Santo e a prática dos carismas. Por isso não dá para evangelizar sem os carismas, sem o batismo do Espírito Santo e dizer que sou Renovação Carismática Católica. Não dá, meu irmão. Nós somos Renovação Carismática Católica se nós vivemos o batismo no Espírito e se nós praticamos o carismas. Lógico, não é nada de mal ser racional, aprofundar e estudar, mas na nossa evangelização, na nossa espiritualidade como movimento Renovação Carismática Católica, precisamos deixar o batismo e as práticas dos carismas acontecendo. Uma vez eu encontrei um irmão que fiquei sabendo que um grupo de oração universitário em que o coordenador do grupo não orava em línguas. Isso é pelo menos estranho. Lógico, eu entendo que a rotatividade de coordenadores no muro é muito grande, mas um coordenador de grupo de oração universitário que não pratica os carismas, isso é meio contraditório com a identidade do nosso movimento. E terceira característica da nossa identidade, a vida fraterna, a vida em unidade. Irmãos, nós somos chamados a viver em unidade. Não podemos fechar a nossa vida num mundinho ou numa panelinha e falarmos que nós somos renovação, porque nós precisamos viver em fraternidade, em unidade. Quero falar para você, membro da Renovação Carismática Católica, que serve, que participa desse Ministério de Universidades Renovadas. Qual foi a última vez que você participou de uma formação na sua diocese? Qual foi a última vez que você conversou com o seu coordenador de região, seu coordenador de cidade, seu coordenador de diocese? Qual é a última vez que você foi num encontro, que você se reuniu com uma outra instância do seu movimento? Ah, não, mas eu não tenho tempo, porque eu estudo, porque eu trabalho. Sim, irmãos, eu entendo. Mas não dá para ser Renovação Carismática Católica sem vivermos na unidade. E a unidade se faz com atitude. Eu quero exortar você, membro de Universidades Renovadas, do Ministério de Universidades Renovadas. Quero exortar a cada um de nós, inclusive a mim. Volte a ser Renovação Carismática Católica. Pare de se fechar na sua realidade e voltemos a viver em unidade. Voltemos a participar da vida do nosso movimento. Não podemos fechar-nos no nosso grupo, na nossa realidade, na nossa faculdade. Se nós somos renovação, nós temos que ser renovação. Qual é a última vez que você, Universidades Renovadas, membros da Universidades Renovadas, serviu num rebanhão, serviu numa formação, que esteve numa formação, ou sentou numa participação, participando de um encontro, participando de lives agora que estão acontecendo, e realmente escutou, participou de algo que não fosse do Ministério de Universidades Renovadas? Eu ouvi há um tempo atrás algo muito interessante. Estávamos na reunião do Conselho Nacional e uma frase soou muito no meu coração. Não existe identidade de ministério. Por que isso acontece? Porque todos os ministérios da Renovação Carismática Católica são Renovação Carismática Católica.
Por isso, qual que é a identidade do ministério? Batismo no Espírito, prática dos carismas, vida em comunidade, que é a mesma identidade da renovação carismática católica. Não existe identidade do ministério. O Ministério de Famílias tem uma identidade própria porque evangeliza as famílias. Não. Se é um ministério da renovação carismática católica, ele tem a identidade da renovação carismática católica. Isso faz parte da vivência fraterna, isso faz parte da unidade. O meu ministério não pode ser maior que o todo. Se o ministério é maior que o todo, aí eu não estou tendo um ministério, eu estou tendo um ministério. Entendeu a diferença? Ministério significa serviço. E serviço a quem? Ao movimento. E o movimento serve à igreja. Se eu sirvo um ministério, eu estou servindo a mim mesmo. E aí eu sirvo o ministério, eu sirvo o que eu acredito, o que eu quero viver. Ministério é serviço. Por isso, viva em unidade, viva em fraternidade. Converse com o seu coordenador de região, de cidade, de diocese. Veja como o ministério que você serve, o seu grupo de oração universitário, o seu GPP, pode auxiliar ao movimento que você participa a crescer, a ser ainda melhor. O ministério não é maior do que o todo. Amém? Então nós falamos do que é ser renovação, nós falamos da identidade da renovação carismática católica e ao longo desse ensino nós falamos algumas maneiras que eu posso voltar, eu posso ser renovação carismática católica através do meu ministério. E para terminar, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, possa deixar aqui então na página do YouTube, no canal do YouTube da RCC Goiás, que nós vamos estar respondendo para você ao longo da caminhada, tá bom? Quero convidar você então, nesses momentos finais, a rezarmos e convidarmos o Senhor, convidar você a voltar a ser renovação carismática católica. Deus nos chama nesse tempo a voltarmos ao nosso início, a voltarmos a ser batismo no Espírito Santo, a voltarmos a ser sinal de Pentecostes. Deus nos convida a voltar a sermos renovação carismática católica. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e orar. Quero convidar você neste momento a abandonar a sua racionalidade, até mesmo o excesso de razão. E quero convidar você a clamar: vem Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus e de Maria, quero clamar sobre todos esses meus irmãos, sobre esses meus irmãos que escutam, que assistem esse ensino. Vem Espírito Santo de Deus do alto do céu e vem enchendo cada coração, vem fazendo deles pleró, vem fazendo deles verdadeiramente transbordar. Transborda na vida deles, Espírito Santo de Deus, a tua graça, o teu fogo, e renova neles a graça do batismo do Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e pela intercessão de Maria, sopra no coração desses irmãos e faz neles, nesses pequenos momentos de oração, um pleró, um novo batismo no Espírito Santo. Inflama neles os carismas, inflama neles a vivência fraterna. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. E eu quero convidar você tem uns minutinhos ainda antes de começar o próximo ensino, se coloque em oração, clame agora um novo batismo no Espírito Santo, clame agora o renovar dos carismas na sua vida. Volte a ser Renovação Carismática Católica, membro do Ministério Universidades Renovadas. Volte a ser sinal de Pentecostes. Amém? A paz de Jesus esteja no nosso coração. Continue rezando nesses momentos e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.